Olá, essa é a Patrícia Zilli, que está aqui hoje para falar sobre um estudo que foi feito na Universidade da Califórnia, que ele coloca a relação sobre ficar muito tempo sentado com a sua perda de memória. Então, vamos lá. Foi feito esse estudo, eles avaliaram pessoas que ficavam mais horas ali sentadas durante o dia, e aí eles relacionaram fizeram uma ressonância magnética de alta resolução para verificar como é que estava o seu lobo temporal, que é aquela parte relacionada ao seu gerenciamento da memória, que tem impacto na sua concentração, produtividade, enfim. E, pasmem, as pessoas que realmente ficavam mais horas sentadas, elas tinham um certo dano naquele local. Não se sabe ainda se o dano ele seria permanente ou não, mas tinha ali um impacto grande no lobo temporal responsável pelo gerenciamento da memória e concentração. Então, isso já prova o quanto é importante, quanto eu venho falando nesse canal, sobre a importância de você ficar menos tempo sentado. Também existem algumas pessoas que estão chamando o ficar sentado como um novo vício, um novo cigarro do momento. Ainda mais agora com esse momento de isolamento social, muita gente em home office, você não caminha, às vezes caminha, seu escritório pode ser até no seu quarto, você levanta da cama, já está no escritório. Enfim, esses hábitos fazem com que você tenha menos concentração, menos memória. E tudo isso tem uma relação muito importante no seu desempenho, tá? Então, a prática de atividade física, nesse mesmo estudo foi falado, a prática de atividade física, mesmo se você é uma pessoa extremamente correta quanto manter o seu padrão de atividade física. Então, mesmo se você tem uma atividade física muito intensa, você treina forte durante 1 hora todos os dias ou mais que isso, elas não são suficientes para corrigir, para reparar o dano no seu lobo temporal de ficar tanto tempo sentado. Então, não adianta você ficar praticando feito um louco, correndo, enfim, fazendo muita atividade, se você ficar o dia inteiro sentado. Não é que você não deve fazer isso, você deve sim fazer atividade física. Lógico, principalmente seguindo a orientação de alguém. E você deve também ficar em pé, você deve não ficar tanto tempo sentado, deve fazer as suas pausas criativas, suas pausas para alongar, para respirar. Então, tudo isso é muito importante. Esse estudo já foi falado sobre essa questão de ficar sentado. Mas não é você ficar sentado como eu estou agora, você está sentada, então e aí? Não, você ficar sentado na cadeira sem levantar durante horas. Já falei sobre alguns estudos aqui, sobre 3 horas sentado, aumenta a probabilidade de uma série de doenças que você pode aparecer na sua vida, doenças principalmente cardiovasculares, doenças vasculares, problemas na coluna, enfim, é uma série de coisas que podem acontecer que você pode evitar simplesmente pela ação de você se regrar para levantar de vez em quando da cadeira, não ficar o dia inteiro ali produzindo, enfim, insanamente, tá? Então, uma coisa interessante para falar sobre isso, eu sei que muita gente vai falar, mas se eu levantar, eu estou ali produzindo. E se eu vou demorar 5 minutos a mais para terminar, então eu vou usar 5 minutos que eu deveria usar para descansar antes do meu próximo evento, antes da minha próxima reunião, para, terminar esse trabalho. Mas sinto lhe informar que se você ficar ali 2, 3 horas sentado, você pode ter um efeito que não é legal no seu corpo. E aí eu estou falando muitas vezes de workaholic para workaholic, porque eu sou uma workaholic em tratamento. Digo que hoje eu sou amenizada, mas eu sempre fui. Uma característica interessante, um fato, aliás, sobre mim, é que durante muito tempo, aproximadamente, não falo isso com orgulho, na época eu dizia, tá? Então, por isso que eu falo que eu sou uma workaholic mais amenizada em tratamento. Eu dormia de 4 a 5 horas por noite, todas as noites, durante quase 10 anos. As pessoas dizem que pode ter um efeito muito intenso na memória e concentração. Acredito que se eu não praticasse técnicas de yoga de concentração, meditação, respiração, eu já poderia ter uma série de coisas não legais aí na minha vida, enfim, no meu corpo, na minha memória. Então, na época eu dizia, olha, inclusive um amigo meu me chamou a atenção, porque eu fazia muita coisa, e eu mergulhava de fazer essas muitas coisas, sendo que uma delas não era cuidar de mim, outra não era dormir, outra não era cuidar da minha qualidade de alimentação, e quem dorme pouco, tem uma tendência a querer comer mais doce, mais gordura, você não sente o sabor dos alimentos, tem uma série de coisas que acontecem.
E aí eu falava super orgulhosa que fazia um monte de coisa. E ele falava assim, peraí. Ele virou para mim e falou uma vez, peraí, vamos lá. Se a maior parte das pessoas dormem de 7 a 8 horas por dia e você dorme de 4 a 5 horas, né, por dia, por noite, por dia você tem um bônus de 3 horas. Então você tem 3 horas a mais. Se a gente somar isso na semana, você tem 21 horas a mais no seu dia. Você tem quase um dia a mais de trabalho. 5 horas era quando eu dormia muito, tá? Porque a maior parte das vezes, mesmo de final de semana, eu dormia de 4 a 5 horas por dia, por noite. Então ele falou, pô, você tem quase um dia a mais de trabalho, pô, por isso que você faz tanto, tal, não sei o quê. Mas a realidade é, eu produzi muito? Produzi. Ministrei muitas aulas, tinha sempre alguma desculpa, né? Era fazendo faculdade e trabalhando, aí depois era fazendo pós e trabalhando, aí depois era trabalhar viajando e querer dar conta de tudo, e depois era trabalhar numa empresa, fazer formação de yoga e fazer formação de gestão de projetos pela GV. Então sempre tinha alguma coisa. E aí depois era só ministrar um monte de aulas e querer viajar e querer curtir tudo que tinha na vida, então querer curtir um evento com os amigos, um evento da família, um curso, mais um passeio de bike. Então, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E nessas, aí eu já contei em alguns outros vídeos, meu corpo cansou, enfim. Mas só para fazer um parêntese sobre o que é, como eu sou o workaholic, mas eu sou uma workaholic em tratamento e amenizado. Então, eu sei do que eu tô falando. O que acontecia? Eu produzia muito, consegui resultados legais, consegui, mas não foram sempre tão duradouros. Hoje eu produzo muito mais, com muito mais consciência, com muito mais qualidade do que eu produzia lá. E uma coisa que eu percebi a minha concentração não era tão boa. Então, a minha entrega também, não é que a minha entrega não era tão boa, mas ela poderia ser melhor. Hoje eu vejo isso. Meu raciocínio hoje é muito mais ágil, muito mais rápido do que era nesse momento. Então, eu entendo. Às vezes a gente fala, se eu não descansar, eu vou produzir mais melhor. Não, por experiência própria. Essas pausas, esse descanso, ele é necessário para a sua mente, ele é necessário para as suas emoções, para você administrar a sua ansiedade, é necessário para o seu corpo. Quando você desliga de alguma coisa, de preferência nesses 5 minutos, não é que você vai pegar, eu parei de mexer nesse projeto aqui, eu parei de trabalhar no planejamento das atividades desse projeto. Então, eu parei e aí eu vou focar naquele momento de 5 minutos, vou ler meus e-mails. Não, são 5 minutos para você. Levante da cadeira, faça um alongamento, vai tomar um chá, vai tomar um café. Mas é importante você levantar, lembre-se disso. Tem técnica que você pode fazer sentado na cadeira? Tem. Mas é importante você se mexer. Qual que é o maior risco? O maior risco é você ficar sentado na cadeira. O meu ortopedista me falou isso. Eu falei para ele, mas o que é pior para mim, porque eu tenho um síndrome piriforme. Eu falei que faço com que eu sinta dores na base da coluna. E eu virei para ele e falei, olha, qual que é o meu maior risco? O que eu não posso fazer? Eu não posso andar de bicicleta, eu não posso correr, eu não posso fazer atividade física, eu não posso praticar yoga. O que eu não posso fazer? Aí ele virou para mim e falou assim, sabe qual é o maior perigo para você? É você ficar muitas horas sentada na cadeira sem se mexer. Esse sim é o maior vilão da sua vida. Porque eu tenho uma situação que eu tenho que trabalhar, né? Pensa comigo, tá ali o meu piriforme, ele amassa o meu ciático e eu sinto dores. Não agora, porque eu me cuido. Mas isso acontece. E aí, esse ele falou que é o meu maior perigo. Então, tá tudo ali, ó, caminhando, convergindo para a mesma situação. Então, tudo isso é importante você fazer. Imagina que quando você fica muito tempo sentado, você tem um impacto que não sabe se é permanente ou não no seu lobo temporal. Assim como eu sei que você tem um impacto na minha memória ou no meu corpo durante 10 anos ali, esfolando o meu corpo. Então agora eu dou algumas coisas e escuto melhor, né? Então tem dias que eu vejo que o meu corpo ele não quer comer comidas X, então eu dou outro tipo de alimentação. Tem dias que ele quer descansar mais, tem dias que ele quer dormir mais cedo. Então tem várias coisas que eu vou fazendo para atender o que o meu corpo quer. De um dia para o outro que você vai aprender a ouvir o seu corpo? Não, você vai aprendendo com o tempo, tá? Então, com o tempo você vai pegando o jeito do que o seu corpo quer dizer para você. Então, vamos lá. E aí, eu pensando um pouco mais nessa questão de
o quanto, né? Isso é home office. Gente, a gente está na nossa casa fazendo as gravações, então é assim, tem ruídos o tempo todo. Então, o que significa? Como você fazer isso? Você pode fazer isso para você, para que você se cuide, para que você esteja bem, mas você também pode incentivar as pessoas a fazerem atividade. Então, você pode também incentivar a sua equipe, a sua empresa, você pode incentivar, principalmente se você é RH, você tem ali uma missão de fazer com que as pessoas sejam menos sedentárias. Porque agora, estando em casa, a gestão dessa galera é um pouco mais complexa, porque você não tem o ao vivo, você não tem como contratar uma pessoa, às vezes a distância até tem, mas como você vai ver se a pessoa está fazendo ou não ginástica laboral, né? Ou algum momento de descontração. Então, o que eu sugiro? Comece por você. Se você é profissional de RH, comece por você. Cuide de você primeiro. Assim como eu fiz, eu comecei a cuidar de mim. Quando eu comecei a cuidar de mim, eu consegui cuidar melhor de outras pessoas, consegui orientar melhor outras pessoas. Então, primeiro, você tem que saber vivenciar aquilo, para que depois você transmita isso. Senão, fica um pouco incoerente. Então, eu sei o que não fazer e o que fazer hoje. Então, você é um exemplo. Você deve incentivar as pessoas à sua volta para fazer essas atividades. Tá, mas como eu faço isso de casa, tá? Como é que eu consigo fazer isso? Eu fiz o meu trabalho, inclusive, de monografia, tanto da FGV quanto pela minha formação em yoga, foi um trabalho focado, utilizando técnicas de projetos para colocar as aulas de yoga em empresas, tá? E aí eu fiz alguns estudos, né? Inclusive de vários projetos que já existem em algumas empresas. E essas pessoas me relataram umas coisas muito legais, e isso você pode transmitir, essa mensagem você pode transmitir para a sua empresa, para o seu gestor, de como você colocar isso, né, dentro da sua empresa. Então, primeira coisa, faça um programa personalizado. O que é um programa personalizado? Entenda qual que é a necessidade, como é a rotina dessas pessoas. Se ela já tem que ali se reorganizar, a maior parte tem família, tem filhos, provavelmente tem que se reorganizar com a questão dos filhos que estão ali estudando de casa, fazer almoço, fazer compras e tem os horários de trabalho. Então, respeite esses momentos das pessoas, porque é um momento que é mais complexo. É um momento que a gente precisa ter um pouco mais, né, de empatia do que tinha antes. E nesse processo, dê sugestões e mostre que você se preocupa com eles, mesmo na situação. Isso tem que estar na divulgação desse projeto de inclusão de atividades nas empresas, tá? Então, faça junto. Uma ideia bacana é você fazer essas pausas em horários e pegar no meio de uma reunião, tá numa reunião de time e falar, olha, para incentivar isso, vamos lá, 5 minutos no meio da reunião, depois de uma hora de reunião, ou no início ou no final, você que escolhe, vamos fazer junto. E aí você pode ali induzir ou pedir para alguém induzir a prática, ou pegar uma prática gravada e transmitir 5 minutos de como você descontrair, 5 minutos de como você se sentir bem no momento de pausa. Então, eu coloquei vários vídeos nos meus canais falando sobre isso. Você pode pegar um desses vídeos até e colocar, tá? O que mais? Então, você pode colocar, eu até oriento que você divulgue vídeos à disposição das pessoas. Vídeos de 5 minutos, vídeos para a pessoa fazer de manhã ao acordar. Vídeos para as pessoas fazerem durante o dia, dependendo da situação dela. Se ela está com falta de foco, com muita coisa na cabeça. Se ela está com falta de foco e concentração porque ela está ansiosa. E à noite, ou ela quer alguma coisa para dar mais, né, para dar mais pique. E substituir a quantidade de, às vezes, grande de doce e café que as pessoas comem e consomem mais quando estão em casa. E à noite, técnicas para ela dormir mais e melhor, tá? Então, divida algumas aulas, né? Façam programas de sugestões. E nesse programa de sugestões também sugira algumas mudanças de hábitos, como além de levantar da cadeira e fazer esses exercícios, beber mais água, se alimentar melhor, planejar as alimentações, enfim, tem uma série de coisas que você pode ali colocar nesse programa para a empresa. Só para pensar um pouco em dados, eu fiz entrevistas com as pessoas, né, com pessoas que trabalham em empresas e praticam yoga. E olha só que curioso.
71% das pessoas que eu entrevistei disseram que a educação, que as práticas teve uma influência na sua educação alimentar. Então, muda o seu gosto, muda o seu paladar, porque muda a sua autoestima, muda o seu contato com o seu corpo. Então, isso ajuda também a mexer na sua alimentação. Em épocas de isolamento social, em que ficamos um tempo em casa, você poder perceber melhor o seu corpo e não cair naquela tentação de abrir a porta da geladeira, querer comer tudo que está lá, ou se empanturrar de chocolate, é bem interessante. Então, essa é uma vantagem. Outra vantagem, melhora, 86% das pessoas disseram o seguinte, a mesma coisa, melhora a produtividade, perceberam um aumento da produtividade e perceberam uma redução do nível de estresse. Então, isso é muito legal. Essas questões de aumentar a produtividade, você vai produzir mais e melhor. É bom para a empresa também. Reduzir o número de estresse tem um impacto muito positivo na empresa em várias coisas. Primeiro, você tem funcionários mais motivados, que entregam mais e melhor, que têm menos doenças, então vão até ter um menor índice de sinistralidade. Então, para quem administra ali os planos de saúde, pode acompanhar um pouco mais disso. Então, olha só, tem uma série de coisas legais. A pessoa vai ter mais saúde em geral, né? Então, elas vão ter uma certa gratidão, um comprometimento, engajamento maior com a empresa, tá? E também, pensando um pouco no que nós falamos de ficar muito tempo sentado, que ficar muito tempo sentado aumenta a probabilidade de você ter um dano no seu lobo temporal, ainda não se sabe se ele é temporário ou definitivo, segundo a Universidade da Califórnia. As pessoas que eu entrevistei disseram o seguinte, que teve 100% delas, conseguiram perceber um aumento do foco e concentração. 100% das pessoas. Então, enquanto uma coisa em que você ficar muito tempo sentado tem um impacto na sua memória, que tem um impacto na sua concentração, que drasticamente vai influenciar em produzir mais e melhor na sua gestão de tempo, e depois, no final do dia, você vai demorar mais tempo para fazer uma coisa que você fazia mais rápido. Por outro lado, você praticar yoga, você vai ter mais foco e concentração, mais bem-estar, vai melhorar a sua educação alimentar, produtividade, você vai reduzir o seu estresse. E tem mais, esses são apenas alguns indicadores, tá? Eu fiz uma série de indicadores nesse meu trabalho, até se vocês quiserem, depois eu vou me organizando com esses estudos, com esses trabalhos todos que eu estou fazendo. Inclusive, também tem e-books que vão sair, enfim, tem uma série de coisas aí que eu estou trabalhando para vocês. E aí, lá eu coloco mais dados sobre isso, de o quanto essas técnicas, elas auxiliam. Porque o meu objetivo aqui é realmente alertar para situações que tiram seu foco do trabalho. Por que tiram o foco do trabalho? Porque a ideia é você estar bem, é você ter um bem-estar. Quando você tem um bem-estar, você produz mais e melhor, você tem um ganho de tempo no seu dia. Então, o meu objetivo aqui é você ter tempo livre para você fazer as coisas que você gosta. Eu sei que muitas pessoas gostam do trabalho, assim como eu gosto do que eu faço. E sempre tentei extrair o máximo de prazer e aprendizado de todas as atividades e tarefas que eu executei, por mais que algumas poderiam parecer um pouco mais chatas, mas eu sempre tentei colocar o que eu estou aprendendo naquela situação. Mas aí tem outras coisas que você quer fazer, né? Então, muitas vezes você quer fazer um curso de idiomas, um curso de um instrumento musical, alguma atividade física que ainda não deu tempo para você começar, porque não conseguiu colocar na agenda, ou mesmo começar a se aventurar mais na cozinha, a pegar gosto por fazer pratos mais elaborados, enfim. Tudo isso é bem interessante, porque vai gerar mais tempo livre para você, ou nem se você quiser, nem nada disso, se você quiser só, eu quero ter mais tempo livre, mas sabe para quê? Eu quero maratonar uma série do Netflix. Ok, não tem nada de errado com isso, tá? Não tem nada de errado em que você querer ficar ali um dia da sua semana, ou todos os seus dias, você querer ficar ali, assistir uns 2 episódios de uma coisa que nutre você, que traz bem-estar, que traz conhecimento, que vai fazer você se sentir bem. Mas como você encaixa isso na sua agenda? É você estando bem com você, com o seu corpo, com a sua mente, com a sua respiração, com a sua concentração em dia. Então,
tudo isso está relacionado, tá? Então, como é que você percebe que estar sentado, segundo a Universidade da Califórnia, não fui eu que falei isso, já falei várias vezes, mas tem vários estudos comprovando isso, influencia depois a você perceber um ganho de concentração e foco em 100%. Então, aqui, fica muito tempo sentado, você tem uma perda do seu lobo temporal. Aqui, fazendo técnicas de yoga, você consegue aumentar o seu foco e concentração. Quando você se concentra mais e melhor, produz mais, com menos tempo, e sobra tempo para você. Tá? Essa é a ideia. Você ter bem-estar e ter mais tempo livre para você. Estamos aqui para isso. E ser feliz, né? Então, porque estamos aqui para a gente se realizar, para sentirmos bem, sentirmos bem com os outros, com as pessoas à sua volta, porque quando estamos assim, nós influenciamos não só em nós mesmos, mas as pessoas à nossa volta percebem, né? Então, as pessoas do seu convívio diário ali que estão morando com você, às vezes até pelo Zoom ou pelo aplicativo, por qualquer outro aplicativo, a pessoa vai perceber o quanto você mudou. O seu brilho vem de dentro, então a sua força vem de dentro. E é assim que você começa a mudança dentro de você para influenciar outras pessoas a fazer mais e melhor. Então, se você é profissional de RH, mostre isso, mostre esses dados, mostre esses números, mostre esses estudos. Isso vai, se isso não for o suficiente para ter a mudança, comece por você, faça em você e mostre depois os resultados do que está acontecendo. As pessoas vão começar a perguntar, nossa, mas você está diferente, o que está acontecendo? Aí você vai falar, olha, então, lembra daquilo que eu propus? Eu fiz e deu certo comigo. E aí, vamos colocar na empresa? E se precisar de mais dicas sobre isso, ou se quiser que eu fale um vídeo de maneira mais estruturada, de como você fazer esse acompanhamento na sua empresa, é só me falar nas redes sociais, eu sempre estou por lá. Então, me mande uma mensagem, eu tento responder o mais breve possível, tá bom? Um grande abraço e aproveite bastante para se soltar, para ter bem-estar, ter mais tempo livre para você e ser feliz.